Em nome de Jesus. Amém. Apresente a sua esposa, fique à vontade. Amém. Boa noite para você. Que alegria estarmos aqui mesmo, viu? Quando eu venho para Timóteo, passa sempre um filme, na cabeça, Eu sempre lembro e repito todas as vezes. O dia que chegamos aqui, Sonhando com uma igreja, sonhando com um lugar. E éramos 12 pessoas, começando aqui, alguns estão pastoreando, que estavam juntos, mas que bênção ver esse grupo tão especial, igrejas nascendo daqui, é uma alegria muito grande, o coração se alegra de verdade, por ver os frutos que Deus tem feito neste lugar, amém? Estou muito feliz de estar aqui, agradeço pelo convite, pela confiança, minha esposa está comigo, fica de pé, pastora Romilda, aplauda o Senhor pela vida dela. A minha mãezinha também, fica de pé. Presbítera Lourdes, aplauda o Senhor pela vida dela. Amém. Que bênção, bênção mesmo, viu? Quero conversar com você sobre um assunto muito sério. Você sente que tem o suficiente em todas as áreas? Não. Existe algo que se chama plenitude, Fala comigo assim, plenitude. Às vezes a gente tem muito em alguma área, mas é deficitário em outra área. Às vezes a gente está bem numa área, mas não está tão bem na outra. Mas estar bem e transbordar do que tem é algo ainda muito mais profundo. Quero falar sobre esse tema com você, transbordar. E eu quero começar essa palavra com a área material, para aguçar um pouquinho você para amanhã. Você que quer empreender, mas abra sua Bíblia comigo, Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 19. Estamos ali na sede, diretamente com o Bispo Zé Elias, desde 2005, já tem um tempinho, faz as contas aí, 18 anos, tem sido bênção para nós. Temos visto a denominação crescer tão grandemente. Deus tem sido bom. Fala assim, Deus é bom. Apesar de nós, da nossa pequenez, Deus tem feito muita coisa, Estamos realmente muito envolvidos com o crescimento do Evangelho ali na África. Estamos com toda a força ali no Níger. Deus está fazendo grandes coisas. Pastores deixando a religião muçulmana, homens, e se tornando pastores, evangelistas, é algo que alegra muito o nosso coração, amém? E você é participante disso, através das suas orações, do seu envolvimento, das suas contribuições, é isso. Mateus 6,19 diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas, fala comigo assim, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Até aí, se você quiser, deixa aberto. É uma ordem bíblica, não acumular tesouros sobre a terra. Ok. Não acumular tesouros sobre a terra. Aí eu pergunto para você, e aonde está o nosso crescimento? A nossa prosperidade? Onde está a Canaã terrena que Deus nos prometeu? Uma terra abundante, que manda leite e mel. Onde está isso? Se a ordem que nós temos é não acumular tesouros sobre a terra. E diz por quê? Porque tem ladrão, tem traça, esse tesouro é corroído pelas traças, pela ferrugem. E aí é onde fica? Êxodo capítulo 3, versículo 8. Se você é rápido, vamos comigo. Êxodo 3, 8 vai falar sobre as promessas de Deus para o seu povo. O povo de Deus está saindo da escravidão com uma promessa: herdar uma terra que manda leite e mel, uma terra próspera, algo abundante, algo sobrenatural, algo que era exponencial.
de uma escravidão para algo material. Pensa comigo, o que Deus promete para eles é coisas materiais, sim ou não? Uma terra que mana leite e mel. Diz assim o versículo 8 do capítulo 3 de Êxodo: por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu. Números 13 e 23 vai falar dos espias. Para frente um pouquinho aí, 13 e 23 diz assim: depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Um cacho de uva carregado por 2 homens. Essa era a terra que Deus prometera ao seu povo, uma terra produtiva. Trouxeram também romães e figos. Versículo 27 do capítulo 13: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. É isso. Vamos mais um pouquinho. Deuteronômio capítulo 6, versículo 3. Põe só um pouquinho mais de agudo no retorno para mim. Deuteronômio 6, 3 diz assim: portanto escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Presta atenção aqui. Então, nós somos a tipificação deste povo. A gente saiu do mundo, tem uma terra, uma Canaã terrena para nós, amém ou não amém? Você crê nisso ou não? Tem vida boa na terra? Sim ou não? Deus prometeu para nós? Se você crê nisso, Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, vida boa. Eu preciso crer nisso. Tem muita gente bem com Deus, uma comunhão com Deus, mas uma vida difícil aqui na terra, passando por dificuldades muito sérias. E o nosso Deus nos prometeu uma terra que mana leite e mel, amém? Mas não é de graça, é conquistada. Fala assim, é conquistada. Eu preciso conquistar essa terra. E aí nós vamos falar no decorrer alguma coisa aí. Então, você entendeu que tem uma promessa. Agora tem os nossos heróis da fé. O nosso Deus é conhecido como Deus de quem? Abraão, Isaac e Jacó. Quem foram essas pessoas no âmbito de ter? Eles tinham muita coisa, sim ou não? Eram plenamente ricos. Mas o texto que eu li está dizendo para não acumular tesouro na terra. Eu quero te confrontar nessa noite. Vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 13. Vamos passear um pouquinho em Gênesis aí, 2 textos em Gênesis. Gênesis capítulo 13, versículo 1, vai nos relatar a história de Abrão. Até então era Abrão, Deus não tinha trocado o nome dele ainda para Abraão. E está dizendo assim, está comigo? Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito quê? Muito quê? Rico, o homem chamado por Deus, o pai da fé, era muito rico. E aí o que ele tinha? Está dizendo aí, olha, possuía gado, prata e ouro. Fez suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde o primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira
que não podiam morar um na companhia do outro. Fala assim, uau! Você quer essa riqueza para você, não? Gênesis 24, 1 diz assim, olha, 24, 1, Abraão, aí já era Abraão, né? Já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor, fala comigo assim, o Senhor o havia abençoado em tudo. O Senhor, o nosso Deus, o tinha abençoado em tudo. Tudo que ele tinha vinha de Deus. Deus quer ou não o nosso crescimento nessa área. E aí, Tiago capítulo 2, só anota aí 2:23, diz assim, se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Agora vem Isaque, seu filho, o seu sucessor, e a promessa continua, se estende a Isaque. Capítulo 26 de Gênesis, você está em Gênesis ainda comigo? Diz assim no versículo 12, Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo, tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Deus o abençoava, ele plantava um, colhia 100 por um, porque o Senhor estava com ele. Deus quer o nosso crescimento? Sim ou não? O que a gente faz pode prosperar? Pode. Aí vem Jacó, só estou aguçando você. Jacó, capítulo 30 de Gênesis, diz assim, capítulo 30, versículo 43, e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos e jumentas. Olha o capítulo 31, versículo 17, diz assim, então Jacó se levantou, e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que havia acumulado em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai à terra de Canaã. Abraão, Isaque e Jacó tinham muitos. E a Bíblia diz, agora no Novo Testamento, não acumulem tesouros na terra. Jó, mais um exemplo, Jó capítulo 1, é bom que você abra, se é rápido, vai lá, Jó, capítulo 1, versículo 1, diz assim, já está comigo aí? Diz assim, antes de Salmos aí, Jó 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era o quê? Íntegro e reto, temia Deus e se desviavam do mal. Então ele era íntegro, de inteireza, de integridade, era reto e temia Deus. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Um servo de Deus era o maior de todos do Oriente. Tinha mais do que os outros. Olha o versículo 42, o capítulo 42 de Jó, versículo 10. Lá no finalzinho, depois da provação, o que aconteceu? Ele perdeu tudo e agora vem o Senhor e restaura a sorte de Jó. Diz assim, Jó 42, 10, o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes.
versículo 12: o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Salomão é um outro exemplo, não? 2 Crônicas 9:20. Você gosta de passear na Bíblia, não? 2 Crônicas 9:20. Diz que prata para Salomão era algo muito comum. Ele tinha tanto ouro que a prata era comum. Olha o que diz: todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Nos dias de Salomão não se dava nenhum valor à prata. Olha que forte. Versículo 21: porque o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Irão, de 3 em 3 anos os navios voltavam de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, búzios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Amém ou não amém? Aí você fala assim, mas isso é no Velho Testamento. Eu quero citar só alguns do Novo para você, rapidamente. José, chamado Barnabé, você que anota, está em Atos capítulo 4, versículo 31 a 37, eu não vou ler. Ele tinha muitas posses, diz o texto, Atos 4, 31 a 37, e vendia parte dos seus bens para dar aos necessitados. Tem Cornélio, Atos também, capítulo 10, de 1 a 4, era centurião e dava esmolas, ajudava com frequência. Lídia, uma vendedora de púrpura, está em Atos 16, 14 a 15. Filemon, capítulo 1, o apóstolo Paulo chama de cooperador do reino, cooperador de missões, fala o nosso cooperador. O cara bancava missões naquele tempo, era próspero. José de Arimateia, que pediu o corpo do Senhor, está em Mateus 27, 57 a 60, anota aí, depois você lê em casa, em nome de Jesus. Então, olha só, não acumuleis, fala comigo assim, acumular. O que é acumular? Acumular, o que é? É reunir em montes, segundo o dicionário, é juntar, é amontoar. Eu tenho para mim, eu sou um acumulador. Já viu aquele programa Acumuladores? Não sei se passa ainda, Acumuladores. E aí eu fui pesquisar sobre isso. É uma doença, precisa ser tratada. É a pessoa, o que é um acumulador? É quem tem dificuldade de doar, de descartar, de deixar seus pertences, mesmo que não tenham mais funcionalidade. Esse é o acumulador. E o que mais que é acumular? Acumular é ter em excesso, sem serventia para si, é represar. E aí, eu fui pedindo a Deus uma palavra, estudando sobre isso, que veio ao meu coração foi charco, foi pântano. Pântano é um lugar que represa a água, pântano é um lugar de água, mas um nível baixo de água e uma água represada. E tem dois níveis, tipos de pântano. Um pântano de água doce e um pântano de água salgada. O pântano de água doce, ele produz alguma coisa. Produz alguns eucaliptos, algumas palmeiras nascem dele. Ele consegue gerar alguma vida. O pântano de água salgada não produz vida nenhuma, não tem vegetação, não produz vida. E eu orando, chorando diante de Deus e pedindo uma revelação de Deus, eu fui a Mateus, onde Jesus fala o seguinte: vocês são o sal da terra. Se não salgar, se não tiver sabor, se for insípido, só serve para ser pisado, não tem utilidade. E eu quero dizer para você o seguinte: nós fomos chamados para dar sabor à vida das pessoas. Jesus nos chamou de o sal da terra. No mesmo texto ele diz que nós somos a luz do mundo.
Nós estamos para dar claridade, para mostrar a verdade, para trazer luz, para romper com as trevas, mas estamos para aqui para dar sabor às pessoas. Nós levamos sal. Quando nós recebemos Jesus como Senhor, nós recebemos um tempero, agora nós somos sal. E presta atenção nisso. O ímpio que represa, que acumula, que não deixa passar por si, ele até produz alguma coisa, mas quem levou sal não produz nada. O justo que já levou sal, que tem sabor, se ele não transbordar, se ele não deixar passar por si, se ele não quiser, se ele não olhar para o outro, ele não produz nada. E a Bíblia diz, Jesus falou, não acumuleis tesouros. Não seja um acumulador, não seja alguém que represa, deixa passar por você. Agora não são só bens materiais, o texto do sal da terra está em Mateus capítulo 5, 13 até o 16. Agora eu trouxe essa analogia e quero dizer para você então que como cristão, como alguém que tem Jesus, como alguém que é sal, que levou sal, que ele disse que eu sou sal, então eu não posso represar, não posso ser pântano, eu tenho que transbordar, eu não posso acumular, eu preciso transbordar. Agora para eu transbordar, eu preciso estar cheio, me encher, só transborda quem está cheio. A gente só transborda aquilo que está cheio. Tem uma taça ali de água, se a gente colocar mais água nela e deixar ela faceando aqui, nível máximo, um pingo, uma gota faz ela transbordar. Quando eu já estou cheio, tudo que eu recebo atinge a outros, a minha alegria atinge a outros. Eu chego no lugar e eu transbordo, o local se alegra, a vida que está em mim transborda, mas eu preciso querer isso, eu preciso querer ser esse canal, eu preciso querer transbordar, é uma decisão transbordar. Eu posso só estar cheio, ou eu posso buscar mais para ter e atingir outros. Eu posso transbordar amor. Você pode transbordar amor? Sim ou não? Mas por isso eu preciso estar cheio. Como alguém transborda amor? Se já está cheio, se ama a Deus sobre todas as coisas, a ordem de Deus, ama a mim para amar o próximo, amo a mim, o próximo como a mim mesmo. Então eu me amo, eu me vejo que eu sou um ser criado à semelhança de Deus, eu tenho amor por mim, eu amo o próximo, eu amo a Deus, a ordem de Deus, ao próximo como a mim, e aí eu consigo transbordar desse amor. Você já chegou em algum lugar e alguém falou com você assim, poxa, tão bom que você chegou aqui, aquele abraço que você me deu, aquela palavra que você me deu foi tão profunda, poxa, mudou minha vida, eu estava triste, aí você mandou uma mensagem para mim, já aconteceu com você? Não? É sinal de transbordo. Ter para si só é muito chato. Não é legal não. O nosso Deus é um Deus de abundância, o nosso Deus é um Deus do muito, o nosso Deus é o Deus do grande, da multiplicação. O desejo de Deus é que a gente cresça em todas as áreas. A ordem que Deus deu ao homem, assim que soprou vida nele, foi crescer. Ele não falou assim, que bom que você está aqui, coloquei vida em você, você é meu filho, a minha imagem e semelhança, olha o jardim que eu dei para você, vai ficar tudo bem, deita na rede, fica tranquilo, que a gente vem conversar no final da tarde, fazer um happy hour aí, está tudo legal. Não, Deus é um Deus de desafio. Ele olha, eu penso que olha nos olhos do homem e diz, cresça rapaz, eu te fiz para crescer, eu te fiz para ser grande, domine, você não nasceu para ser dominado, você nasceu para dominar, governe, trabalhe, dê nome aos animais, categóricos, toma conta do jardim, trabalho,
porque eu acredito em você. A gente nasce crescendo. Fui avô agora, vai fazer 2 meses, o meu primeiro netinho, João, e como ele já cresceu. Estou com saudade dele, né, meu amor? Estou com saudade dele, fica fora assim, viajando, fico com saudade, aí vê a fotinha, já cresceu. A gente nasce crescendo. Entenda isso. Deus te fez para crescer, agora não é para você. Quando eu entendo que é para o outro, a unção que Ele me deu é para abençoar pessoas, a sabedoria. Tem gente com tanto conhecimento, sabe tanto, mas não tem para ensinar, não se entrega a ensinar. Tem tanto amor, mas não se entrega em amor. Tem tanto recurso financeiro, mas não transborda para o outro. Eu coloquei algumas áreas aqui: amor, alegria. Como é bom a gente alegrar o ambiente. Tem aquela pessoa que chega na festa e muda a festa? Não. Não tem? Tem, chegou, faz a diferença, chegou a alegria. A criança tem muito isso. A gente vai ficando adulto, a gente parece que vai apagando às vezes. O que mais? Paz, aquele que traz paz. O ambiente está ruim, o ambiente está tenso, mas chegou a pessoa, fala: senta aqui, vamos resolver. Tem solução, quer ouvir o problema do outro, quer dar um conselho, tem uma solução, tem sempre uma resposta. Fiz aniversário em maio, e minha filha escreveu um texto para mim, que me emocionou. Ela falou assim: pai, obrigado pela segurança que o Senhor me dá. Eu sempre chego com um problema, toda vez que eu chego com um problema para o Senhor com toda calma e sabedoria e confiança em Deus, o Senhor tem sempre uma solução. Como é bom ouvir isso. E os problemas, eles são grandes. Não é menosprezar o problema, é entender que a gente tem solução. A Bíblia tem todas as respostas. Como é que está o seu nível de paz? Você tem paz? Você tem resposta? Você tem solução? Não acumule isso, não represe isso. O que mais? Saúde. Para ter saúde eu preciso me encher de saúde. Tem a saúde física, tem a saúde emocional, psíquica, tem a saúde espiritual, mas eu preciso estar bem para transbordar. Ver alguém doente, e o que Jesus falou? Falou para a gente jejuar por enfermos, pagar um preço enorme. Ele mandou tocar. Tocarão os enfermos, eles ficarão curados. A gente toca. Alguém está doente e você fala: toca, 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 em nome de Jesus. Mas ele não ficou curado, toca de novo, toca o outro. Daqui a pouco a unção vem. E muitas vezes acontece, é que a gente às vezes não faz, a gente está represando algo que Deus nos deu. O que mais? Transbordar financeiramente, já falei, transbordar em unção. Mateus capítulo 17, corre para lá. Mateus capítulo 17, deixa eu ilustrar isso melhor para você. Alguém chega para Jesus com um grande problema, um pai desesperado, com um problema muito sério. Vê se é sério esse problema aí. Mateus capítulo 17, versículo 14, diz assim: quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha só, ele se prostra diante de Jesus e fala assim: Jesus, eu estou com um problema muito sério. O meu filho sofre convulsões, e era demoníaca, ele está possesso. Eu busquei solução, eu fui até os seus discípulos, mas eles não puderam curar. Uma interrogação que eu faço enorme: por que eles não conseguiram curar aquele menino? Libertar aquele menino? Será que os discípulos não tinham poder? Aí o texto vem explicando:
versículo 17 diz assim: Jesus exclamou: ó geração incrédula, alguém que não crê, é uma geração que não crê e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino até aqui. 18, e Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou o quê? Curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsá-los? Presta atenção, Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará, nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Jesus está dizendo o seguinte: vocês têm poder, mas vocês precisam ter mais poder, transbordar de poder. Tem tipo de problema que só sai com geração e jejum, com oração e jejum. Tem tipo de demônio que só sai assim. Não é para estar raso, não vai sair. Eu preciso querer mais. Eu vejo uma necessidade da gente querer. A gente, em muitas vezes, está acomodado em alguma área, está satisfeito, e a gente precisa ser grato em tudo, mas não estar satisfeito. Querer mais é um direito nosso, em qualquer área. O casamento está bom? Pode ser melhor. O relacionamento com os filhos está bom? Pode melhorar. O relacionamento com Deus está bom? Pode melhorar. Financeiramente está bom? Pode melhorar. O GC está legal, está crescendo, mas pode melhorar. A vida pode melhorar. A saúde está boa, mas pode melhorar. Eu queria que você entendesse essa noite. Se eu tiver esse compromisso comigo, de ter mais do que o necessário para mim, eu vou atingir a outros. Eu preciso transbordar. Eu preciso transbordar. O outro texto, o outro exemplo de Jesus, nosso maior exemplo, né? Está em Lucas capítulo 8, versículo 45. Você conhece o texto, o milagre da mulher hemorrágica, a cura da mulher hemorrágica, que ela disse o seguinte: se eu tocar apenas na orla do seu vestido, eu serei curada. Por quê? Porque ela via em Jesus esse poder exponencial, transbordante. No versículo 45 do capítulo 8 de Lucas diz assim: mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder, saiu virtude de mim. Alguém extraiu um poder de mim. Extraiu como? Tocou e foi curada. Por quê? Porque ele estava transbordando de unção. E aí você pode dizer: ah, mas é Jesus, mas Jesus estava como homem. Mas aí eu te trago um outro exemplo. Os apóstolos transbordavam de unção, sim ou não? Vamos lá para Atos capítulo 5. Que texto forte. A igreja, os apóstolos são enviados, a igreja está crescendo, há uma grande unção, houve o derramado do Pentecoste, e agora eles, olha só, eles se reúnem numa sala, num cenáculo, buscam esse poder, recebem esse poder, e agora eles vão dar deste poder. Dar deste poder. E o que acontece? Quanto mais eu dou, mais eu. Quanto mais eu dou, mais eu. Quanto mais eu dou, mais eu. Você crê nisso, não? É isso, não? Só tem mais quem dá? Você crê assim, não? Às vezes, por que eu não tenho? Porque não estou dando. Eu não dou porque eu tenho porque eu dou. Sim ou não? Eu tenho por isso. Olha o que esses apóstolos faziam. Homens
imperfeitos como nós. Capítulo 5, versículo 12 de Atos, diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Eu fico imaginando isso. Que hora que os apóstolos vão sair? Que hora que eles costumam sair? Aí um comentava com o outro: costuma sair 16h30, estou parafraseando, 17 horas, onde o sol vai estar? Em que posição? Eles vão passar de que lado? Vão passar por aqui. Quando eles passarem, então, vamos fazer uma simulação aqui, a sombra vai projetar lá, vamos colocar os nossos enfermos lá, para que pelo menos a sombra deles se projetem sobre os nossos enfermos, e eles serão curados. Você quer um exemplo maior de transbordo do que esse? A unção transbordava, e aí o que acontecia? A vida de todos melhoravam, eles tinham tudo em comum, eles eram prósperos em tudo. O próximo versículo vai dizer o seguinte: olha, vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Tinha saúde, tinha solução. A igreja é a solução para esse mundo, e a igreja sou eu e você, somos nós somos solução para o mundo. Eu tenho que entender: não acumulem tesouros. Não é para acumular, pode ter, pode enriquecer, pode ter uma casa boa, pode ter dezenas de carros, faz o que você achar melhor, pode ter, mas não é para acumular. Ter e acumular são antônimos. Não combina. Ter não combina com acumular. Acumular é só para mim. Eu quero só para mim. Tem lá 347 panelas. Para quê? Você cozinha para quem? Para tanta gente. Para que isso? Transborde na vida do outro. Tem lá, eu tenho uma unção, tá? Você abençoa com eu tenho um conhecimento. Fiz escola de líderes, fiz bibliologia, fiz ministerial, fiz pastoral, estou fazendo outro curso lá. Tá, mas está atingindo quem? Virou represa. E qualquer um pode transbordar? Qualquer um pode transbordar? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Eu preciso crer nisso. O entregar me faz ter mais. O dar me faz ter mais. Qual que é a diferença deles? Eles transbordavam. O texto inicial, ele tem uma ordem para não fazer e uma direção para fazer. Ele diz: não acumuleis tesouro na terra. Mas tem um mas nesse texto. Mas ajuntem tesouros aonde? No céu. Fala assim: tesouros no céu, onde as traças, a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Olha para mim aqui. Ajuntar é diferente de acumular. Fala assim: ajuntar é diferente de acumular. Aí está dizendo o seguinte: não acumulem, não seja acumulador, você já entendeu. Mas faz o seguinte: ajuntem tesouros no céu. Como que eu vou juntar tesouros no céu? Fala para mim. Vou mandar um pix para lá? Qual que é o pix do céu? Vou mandar algo por Sedex? Tem entrega lá? Será que tem? O anjo vem buscar? Como junta tesouro no céu? Como que eu faço isso? Como que eu obedeço essa ordem? Como que eu não acumulo aqui na terra e ajunto no céu? Como eu vou fazer? O que eu vou dar para um lugar que tem tudo? Vai comigo para Apocalipse, capítulo 21. Não vou falar sobre
final dos tempos não, viu? Mas o que tem no céu? Nos céus. Como que é esses céus que nós vamos reinar aqui na terra, novo céu e nova terra, né? Como que é lá? Olha só, Apocalipse 21, versículo 10 diz assim, olha, ele me levou no Espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalina. Versículo 18, a muralha é feita de jaspe, e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópaso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. Um portão de pérola, e de uma pérola só. Olha que lugar é esse. As pedras preciosas, ouro lá, ruas de ouro. Na cidade não vi nenhum santuário na cidade, 22, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. O que eu posso acrescentar nos céus? Vidas, 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 vidas. Quando você troca de carro, pode ser um carro muito bom, mas não tem festa no céu. Quando você compra sua casa própria, você se alegra, sua família se alegra, a igreja se alegra, mas não tem festa no céu. Quando você é curado de uma doença gravíssima, a festa aqui, mas não tem festa no céu. Quando alguém é liberto, não tem festa nos céus. Agora, quando um pecador se arrepende, tem festa nos céus. Como eu posso enriquecer os céus? Com vidas. Não acumuleis tesouro na terra, mas ajuntai tesouro nos céus. Eu preciso transbordar. A vida que eu recebi, eu preciso dar. 1 de João 3,16. Eu preciso dar da vida que eu recebi de Deus. Vidas. E aí eu quero desafiar você a alcançar a sua família, alcançar os seus amigos, os seus vizinhos, os seus parentes, os seus colegas de trabalho. Alcançar, falar. Da onde que transborda, pastor? Transborda do olhar, o olhar cheio de vida, transborda da boca. O maior canal de transbordo de vida é as palavras têm poder. E quando alguém te pergunta, como que você tem resposta para tudo? Aí você fala assim, é Deus na minha vida, o Espírito Santo habita em mim. Como que você tem uma paz? Eu tenho Jesus. Jesus é a paz que excede a todo entendimento. Ele é o príncipe da paz. Como você sabe tanta coisa, eu não sei, a palavra de Deus me revela. Eu sou pautado pela palavra de Deus. Ela tem solução, ela tem direção para tudo. Transbordar. Romanos, abre, eu penso que é o último texto, Romanos capítulo 10, é o último texto, versículo 14. Romanos, capítulo 10, o versículo 9,
vai dizer assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vou ler de novo. Se é condicional, fala comigo assim, condicional. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então não é confessar por confessar, não é uma palavra solta, é crer com o coração. Versículo 10: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois com o coração, versículo 11, como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E vem umas perguntas aí, que são perguntas muito fortes para mim. A primeira, se confessar, se crer no coração, será salvo. Agora, todo aquele que invocar será salvo. Aí vem as perguntas: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como crer em alguém que não se ouviu falar? E quem vai falar? Sou eu e você, somos nós. A nossa vida precisa falar, mais do que a boca. Eu me coloco junto com você, muitas vezes se nega a falar, esquece que eu preciso transbordar. Isso é bom para mim, quanto mais eu dou, mais eu tenho. Se eu fizer com a intenção de receber mais, não está errado não deveria, mas Deus é bom de paga. Se eu dou, eu tenho. De Deus não se pode escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. E o texto vem a dizer, eu quero repetir, quero terminar com ele: como, porém, invocarão? Só invocando que será salvo. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? São perguntas que ficam para nós nessa noite. O papel da igreja é ser modelo de filhos de Deus para este mundo. Como anda um filho de Deus? Por que as pessoas vão querer Jesus? Qual o motivo que elas vão querer Jesus? Medo da perdição eterna? É o motivo. Mas já pensou se o motivo for a felicidade que você transborda, a alegria que você tem, o prazer que você tem em servir a Deus? Pastor, mas eu tenho prazer, mas você transborda desse prazer? Como que você vem para a igreja? Como que você veio hoje? Mostrando cansaço ou mostrando alegria? De nariz em pé, peito estufado. Estou indo para a casa do Senhor. Estou indo louvar o meu Deus, adorar o meu Deus. Como você estava aqui no momento de louvor? Você estava totalmente entregue em adoração ou preocupado com as coisas lá fora? Como está você? É a pergunta. Está acumulando ou está transbordando? Consegue ajuntar? Quanto de tesouro você tem no céu? A sua família está sendo salva com você? Está levando seus filhos para o céu? Está levando seu cônjuge? Pelo menos a sua família? Você brilha a luz?
Está brilhando mesmo. De longe veio o amor de Deus em você, a paz em você. Não acumuleis tesouros nessa terra. Você tem direito de ter. Fiz questão de ler todos os textos para você. Você tem direito de ser rico, de ter muito, mas isso não é o principal. Nunca vai ser. Daqui a 100 anos, não vai importar quantas faculdades você fez, com o carro que você andava, se tinha casa própria ou não, qual era o seu ganho mensal ou anual, mas o que vai fazer toda a diferença, se você teve Jesus como Senhor, e se você transbordou desse amor para as pessoas. Queira ter, isso glorifica a Deus. Fique bem, estude mesmo, se destaque na sua universidade, no seu trabalho, seja o melhor naquilo que você faz. Seu carro é simples, ou é um carro de luxo, ande com ele limpo, arrumado, ande bem arrumado, ande penteado, de cabeça erguida, sua casa limpa, organizada. Glorifique a Deus em tudo que você fizer, mas não acumule, transbordar o segredo. Nós estamos há um mês aqui, 2 meses. Talvez não muitos de vocês viram o início, mas foi um início difícil, foi. E hoje a gente chega aqui, eu entrei naquela porta ontem, eu vim conhecer o local, só conhecer por vídeo, o que veio ao meu coração foi transbordar. Já está transbordando, está jogando para fora, a cidade está vendo o que nosso Deus está realizando neste lugar. Mas não é só a gente reunido, é você no seu lugar, é você no seu lugar, na sua rua, no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, transbordar. Para de acumular, deixa de ser pântano, deixa de ser charco. Você é servo de Deus. No charco não nasce nada de você, no ímpio ainda nasce alguma coisa, mas de quem é servo de Deus não nasce nada. Transborde do amor de Deus, da paz de Deus. Fique de pé.